Boa noite, hoje é dia 22/1/2023, agora são 18 horas e 47 minutos, e nós estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, você que está assistindo aí pelo YouTube, esta gravação, eu sou o pastor Hélio, tá bom? Pastor desta igreja, e nós estamos aqui estudando a palavra. Então, quero que você fique à vontade para fazer perguntas. Se necessário, você pode entrar lá na nossa página www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você pode fazer perguntas. Tem um canal que é o Fale Conosco, né, @igrejadeinterlagos.com.br. Você pode mandar perguntas para a gente se for necessário, tá bom? Nós temos cultos regulares, toda semana, às 18 horas, neste canal. Temos também o Instagram e temos também o Facebook. Está meio dormente lá o nosso Facebook, o nosso Instagram, porque a gente está de férias, mas logo, logo a gente volta a toda, tá bom? Então, fique à vontade, nos abençoe com a sua presença quando você quiser, em nome de Jesus. Eliette, é com você. Amém, irmãos, glória a Deus. Bom, pastor, é 7:10. Como eu demoro 1 hora, acho que eu vou terminar umas 7:50, ok? Vai demorar até umas... Até o alvorecer. Vai estender a prática, em nome de Jesus. Porque o combinado seria eu terminar às 19h20, né? Mas eu acho que vai ser impraticável. Bom, irmãos, como a gente já fez um estudo... Fica à vontade, viu, Eliette? Fica à vontade. Amém. Como a gente já fez um estudo, irmãos, sobre a fé, e o pastor Hélio fez um segundo estudo sobre a fé, eu percebi que faltava ainda, porque fé é um assunto muito extenso, irmãos. Então, hoje a gente vai fazer fé número 3, né? Esse é o título do nosso estudo. Só que a gente sempre aborda situações diferentes, né? Eu queria fazer primeiro umas reflexões com os irmãos. Às vezes a gente se torna assim um pouco repetitivo, mas isso é importante, irmãos, porque sempre tem alguém que está entrando pela primeira vez, ou são conceitos que é necessário fixar mais dentro do nosso coração, né? Então, eu queria fazer pelo menos 4 ou 5 reflexões com os irmãos antes de começar propriamente a falar de fé. Primeira coisa, irmãos, a Bíblia fala, não é conceito de pastor, de igreja, um conceito humano, é um conceito da Bíblia. Fala que o homem já nasce condenado. Ele nasce condenado pelo pecado que ele comete e nasce condenado pela lei que Jeová deu por meio de Moisés. Aqueles 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, né, que ninguém consegue cumprir. A própria Bíblia diz que ninguém consegue cumprir. Por isso que em João 3,18, acho que é bom o pastor abrir, né? É uma passagem que a gente já conhece, mas para ilustrar, para quem não está acostumado, ver que realmente está escrito isso. Que quem não está em Cristo, irmãos, que não saiu da lei e da condenação de Jeová, está condenado. Então, João 3,18 fala assim: quem crer nele, em Cristo, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. É automático, irmão. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você não estiver liberado pelo sangue que Jesus verteu na cruz por nós, se você não estiver nascido de novo, você está condenado à morte eterna, que é uma sentença que existe na lei de Jeová,
né? Porque a lei de Jeová fala, você tem que cumprir todos os 613, que não são só os 10 mandamentos lá de Êxodo. São 613 mandamentos e estatutos. Se você não cumprir todos, você está condenado. Né? Você não cumpriu toda a lei. Então, irmão, o que estava destinado ao homem? A morte eterna. Aí vem Jesus e nos resgata e nos dá a vida eterna. Então, vocês veem a importância da vinda de Jesus, a importância do nome de Jesus. Por isso, irmãos, que o diabo, que Exu, que todos esses demônios querem nos demover, querem nos tirar dessa salvação. Por isso que essa terra, irmãos, que esse país e muitos países se esforçam tanto em destruir o cristianismo, porque o cristianismo é o único caminho que existe para chegarmos ao Pai. E qual é a função de Satanás, irmãos? É nos tirar do caminho. Jesus mesmo falou para Pedro, olha, Satanás está cirandando você, andando em volta. Mas eu roguei ao Pai para que sua fé não desfaleça. Irmãos, os tempos finais estão se aproximando. Muitos países já têm a igreja cristã totalmente aleijada, destruída, não só destruída a construção, mas destruídos os valores da igreja. Né? As pessoas lá são totalmente materialistas, filósofas, o ambientalismo, que é o Deus deles, né? O ambientalismo que tem que ser cultuado, né? As árvores, a mãe terra. E a religião cristã é vista como uma filosofia, nem é uma religião, uma filosofia intolerante, que condena todas as outras religiões, que condena vocês sabem, sexualismo. Então, irmãos, tudo isso nos leva a crer que os tempos de folga, entre aspas, da igreja terminaram. Agora vai ser luta, né? Agora vai ser tomar posição diante do mundo, com amor, com respeito. Tomar posição para que nós tenhamos muita sabedoria para que outras pessoas possam ser resgatadas desse mundo. Bom, então, primeiro aspecto, o homem já nasce condenado? Primeira pergunta, nasce. Resposta é sim. O homem só é resgatado mediante o nome de Cristo, mediante a obediência ao Evangelho de Cristo, mediante a nascer de novo em Cristo. Segunda pergunta, irmãos. Eu sei que vocês já sabem, mas eu tenho que fazer essa pergunta para eu poder fechar o raciocínio. Frente a tantas atrocidades nesse mundo, por que Deus se cala? Por que Deus não intervém? Por que Deus não aparece aí e resolve toda a situação, já que Ele tem todo o poder? Afinal de contas, Deus não é o rei deste mundo? Vocês sabem a resposta, mas eu tenho que falar. Se o mundo está um caos, por que Jesus não faz nada? Né? Muitas pessoas fazem essa pergunta, irmãos, e como essa palavra também tem um cunho evangelístico, essa merece uma resposta, né? Essa resposta, irmãos, está em João 18:36, que eu queria que o pastor abrisse, porque Deus Pai, ele tem um reino verdadeiro que não pertence a esse mundo. Então, João 18:36 fala assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, olha Jesus repetindo, irmãos, o meu reino não é aqui. Se o reino de Jesus não é aqui, irmãos, o reino do Pai também não é aqui. Que Jesus e o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai, né? Jesus falou. Então, irmãos, esse reino pertence a Jeová, o Deus da terra, o Deus das nações, o Deus do ouro e da prata. Esse mundo conturbado é regido por Jeová e seus anjos, entre aspas, porque, na verdade, são demônios. Tá? A gente já fez vários estudos, num dos últimos, acho que chama Estrelas, se os irmãos quiserem ver, que a gente explica direitinho como Jeová e os seus demônios regem os mundos, estão atrás dos governantes, estão atrás dos reis. Por isso que a gente tem que orar mesmo, irmãos, pelos reis, pelos que estão em iminência, porque muitos deles, eu digo, a grande maioria deles estão sob influências de demônios, né? Eu acho que não é muito difícil a gente acreditar nisso, né? Então, irmãos, esse reino não pertence a Deus e Deus não vai fazer muita coisa para alterar o curso dessas atrocidades. Tá? Se quiser ter uma vida tranquila, saia desse mundo com Jesus Cristo. Terceira coisa, irmãos, ser cristão nos isenta do sofrimento desse mundo? Eu acho que todo cristão já sabe a resposta, mas às vezes tem alguns novatos, né, que se converteram agora, que pensam, agora que eu me converti, eu vou me livrar de todos os meus problemas. Eu não vou ter problema econômico, não vou ter problema no trabalho, não vou ter problema com a família, e Deus vai me curar de todas as minhas enfermidades. E aí, irmãos, quando a pessoa começa no caminho de Deus, ela vê que não é bem assim, que o cristão também tem lutas. E se ela entra com essa cabecinha equivocada, enganada, ela vai se desiludir e vai pensar, nossa, mas é isso ser crente? Além por cima é perseguido? Ah, não estou gostando dessa história. Eu vou abandonar o evangelho. Só que, irmãos, quem tem essa cabecinha não abriu os olhos para a grandiosidade do evangelho. Nós estamos, irmãos, seguindo o caminho de Cristo, onde nós temos a paz que excede todo entendimento. Temos preocupações? Temos, sim, porque nós estamos nesse mundo. Temos tribulações? Temos, sim, mas temos uma esperança no porvir. Sofremos as agruras de políticas, econômicas, perseguições, sim, mas sabemos que o nosso Redentor vive e que o nosso descanso não será aqui. O nosso descanso é no céu, irmãos. O nosso descanso é na glória. Nossa vida aqui, a Bíblia fala que é um caminho fugaz, é como a erva. De manhã está bonita, de tarde seca. E isso é verdade, irmãos. Eu vou fazer 65 anos, eu não escondo a minha idade, não, apesar que eu pareço bem menos. Brincadeira, irmãos. Eu tenho 65 anos, irmãos, e eu olho para trás e penso, nossa, como passou rápido. Nem vi Parece direito. 35. Obrigada, pastor, o pastor gosta de mim. Mas, irmãos, a gente olha para trás, a gente vê que passou rápido. Realmente, esse dizer na Bíblia que fala que a vida da gente é como a erva, né, como a flor da erva, é verdade. Né? Então, eu tenho certeza que eu já estou muito mais próximo do fim do que do começo da minha jornada. Né? Mas, irmãos, eu creio numa vida que não tem nada a ver com essa vida de tribulação. Eu creio numa vida no porvir. E eu creio que eu vou para o céu, que eu vou encontrar irmãos no céu. Por quê? Porque eu sou boazinha? Não, irmãos. Porque Jesus
cobriu com o amor dele a multidão dos meus pecados. Porque Jesus morreu por mim. Porque a sentença de morte estava sobre a minha cabeça. E por isso eu posso ter esperança da salvação. Não tenho certeza, mas tenho esperança, irmãos. Tenho fé, tenho convicção, mas o julgamento final vai ser com Cristo, né? Então, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas e olhar nossas limitações, mas a gente tem que fazer o melhor que está nas nossas mãos, né, irmãos? Então, a resposta, ser cristão nos isenta do sofrimento desse mundo? Não. Mas o nosso descanso, irmãos, não é aqui. Muitas vezes a vontade do Pai não coincide com a minha vontade, com a minha decisão. E às vezes o Pai faz uns caminhos, sabe, para mostrar, ó, você está no caminho errado. Você fez a escolha errada. E às vezes eu acabo sofrendo as consequências da minha escolha errada. O melhor exemplo, irmãos, se casar com a pessoa errada. Depois não adianta falar, ó, Senhor Deus, olha o cônjuge que tu me deste, olha a esposa, olha o marido que tu me deste. Não, irmãos, muitas vezes a escolha é nossa. E nós vamos sofrer as consequências daquela escolha, né? E isso em muitas outras coisas. Então, irmãos, a vida do cristão nem sempre é conforme a minha vontade, né? Eu sou contrariada. Até Jesus foi contrariado, né? Quando Jesus falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não era a vontade de Jesus subir naquela cruz. A vontade humana de Jesus, né? Carregar o pecado do mundo inteiro. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 8, 28, porque às vezes a pessoa está seguindo o caminho e fala, Senhor, eu estou buscando a fé, mas parece que as coisas estão indo tudo meio conturbado na minha vida. Então, Romanos 8, 28 é uma resposta para nós. Romanos 8, 28 fala assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que quer dizer isso, irmão? Você está no caminho de Deus? Estou. Então, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Às vezes, percalços que acontecem em nosso caminho, a gente não entende direito, mas eu tenho que me focar nesse Romanos 8, 28. De alguma maneira, aquilo vai contribuir para o meu bem, mesmo que seja para um ensinamento, não seja para meu refrigério, para o meu contentamento, né? Outra situação, irmãos, que eu queria que vocês se detessem, né? Deter nessa última... nesse último pensamento que eu vou colocar para vocês. Quem ama a sua vida, eu não estou falando do cristão, não. O cristão e todo mundo, tá? Todas as pessoas que amam sua vida, são, assim, obrigados a desenvolver estratégias para suportar as lutas do dia a dia, né? Na nossa saúde, na família, no impacto pessoal decorrente da política do país, né? No trabalho. Então, nós temos que desenvolver estratégias, todos, tá? Porque todos estão nesse mundo e sujeitos a problemas, tá? Problemas acontecem com todo mundo, irmão, não é só com você. Só que a nossa vida cristã, então, tem um grupinho que é diferente. Todo mundo sofre as agruras, mas tem um grupinho que é diferente, que é guardado por Deus. Só que a nossa vida cristã, irmãos, não pode estar estagnada.
tá? Nós temos que crescer espiritualmente para alcançar o dinamismo requerido para a vida cristã, que a vida cristã não pode ficar parada, entende? A gente tem que buscar crescer espiritualmente. Posso falar, não, olha, eu já me converti, está tudo bem. Deus é misericordioso, no final dos tempos ele vai ver que eu levantei a mão, então está tudo bem. Levantei a mão lá para o pastor, me converti, me batizei e tomo a ceia. Irmãos, a vida cristã requer muito mais que isso. Tá? Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 11:1. Hebreus 11, irmãos, é o capítulo na Bíblia que mais fala de fé. Tá? Como hoje a gente vai falar de um terceiro aspecto, um terceiro estudo em relação à fé, eu queria abordar esse versículo com os irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só esse, pastor. Então, eu tenho fé, então eu vou ter firmeza e convicção de uma coisa que eu espero e que não vejo. Olha, irmãos, que coisa difícil. Não é fácil nos apropriarmos da fé. Porque a tendência da maioria das pessoas é o pessimismo. Por quê? Porque é uma proteção psicológica, irmãos. O que acontece? Quando a pessoa é pessimista, ela já está se preparando para o pior. Então, se acontecer o melhor, ela fica contente. Se acontecer aquele desfecho ruim, ela pensa, eu estava esperando isso mesmo. Aí ela não sofre tanto, entendeu? Vocês entenderam a explicação bem simplificada do que é o pessimismo? Né? Então, a pessoa faz um concurso público, aí todo mundo fala, como é que você foi? Só fala, não, eu não fui bem, não, eu não passei. E às vezes a pessoa foi bem. Mas ela prefere ser pessimista do que falar que ela foi bem, que ela está esperançosa, que ela está com fé. Porque aí, se ela não passar, aí os outros vão falar, ela falou mesmo que ela não foi bem. Entendeu? É como uma proteção psicológica, irmãos. Mas isso vai contra a fé. Porque a fé é o firme fundamento, é eu ter convicção de uma coisa que eu espero. Tá? E não estou vendo. Também não é, olha, eu vi lá que meu extrato bancário tem lá um certo valor, então eu estou com fé que eu vou lá no banco e vou sacar o valor. Não, isso aí não é fé. Porque você está vendo, né? Por isso que quando da outra vez que eu fiz a pregação de fé, se você não vê outra pregação, você veja, irmãos, que eu falo que todo mundo tem um pouco de fé, né? Naturalmente, as pessoas têm um pouco de fé, e falo também que Jesus não se agradou de Tomé, ele deu uma bronca em Tomé, né? Quando Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Né? Então, a fé a vida cristã requer fé, sem fé você não agrada a Deus, né? Nós, irmãos, para termos fé, a gente tem que vivenciar o que a gente não está vendo, como que ver já materializar o que não existe, né? Só que fica difícil por quê? Que nós não enxergamos o invisível naturalmente, né? Então, a fé nos obriga a enxergar o invisível, a declarar aquilo que não é como que se já fosse, né? Eu tenho fé na salvação do meu filho. Então, eu tenho que declarar isso como se já fosse, irmãos. É difícil. Às vezes, as circunstâncias estão todas do avesso. Mas eu já vi muito, irmãos, pessoas declararem que marido ia se converter, agradecer a Deus pela conversão do marido, e o cara lá no bar bebendo pinga, né? E eu tenho testemunhos de coisas que eu vi,
de pessoas assim que se converteram, da fé da esposa, da mãe, né? Então, irmãos, no plano físico, assim, normalmente, tem muitas coisas que a gente conhece que existe e a gente não vê. Né? Por exemplo, uma onda eletromagnética do micro-ondas, você vê o prato girando, mas você vê que está existindo alguma coisa lá que você não vê. Você não vê a onda do micro-ondas, só que você vê o efeito, esquentou o prato de comida. Né? A fé é mais ou menos assim. Você não vê, mas você vê o efeito. Né? A mesma coisa o ar, ó, eu estou respirando. Eu vejo o ar, não, mas eu vejo o efeito, ele enche o meu pulmão. Né? Então, inclusive, irmãos, temos que ter fé nos seres espirituais. Não só em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas temos que acreditar que existem seres espirituais, porque a Bíblia fala e porque nós vemos efeitos em todos os lugares. Porque como que é que uma pessoa pode beber sangue de bode, ou se prostituir, ou ele matar alguém de uma maneira insana? Uma pessoa dessa, irmãos, realmente está com uma força espiritual maligna, né? Então, a gente tem que acreditar que existem seres espirituais do mal também, né? Que a Bíblia fala, príncipe dos ares, né? Eles têm a ver com o príncipe dos ares. Então, irmãos, fé é a certeza daquilo que esperamos, certo? Uma coisa eu sei, Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. E o que Ele prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Ele chama a existência, Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Né? Jesus, quando ele fazia os milagres, por exemplo, teve um caso de uma menina que morreu, Jesus falou assim, não, ela não morreu não, ela só está dormindo. E as pessoas até fizeram chacota por Jesus. Por quê? Porque Jesus teve a fé necessária de saber que ele ia ressuscitar aquela criança. Né? Então, irmãos, enquanto estamos aqui na Terra, temos que ter essa expectativa, não só expectativa, convicção que coisas podem acontecer mediante a fé. Né? E isso enquanto estivermos aqui nesse mundo, irmãos, porque quando estivermos no céu, como dizem, com fé em Deus, nessa palavra, meu pai falava muito, com fé em Deus, nós não vamos mais precisar de fé lá, porque lá nós já vamos concretizar a nossa fé, nós vamos estar com Jesus eternamente. Né, assentados lá com Jesus nas bodas, né, do Cordeiro. Então, irmãos, viver por fé é ver o invisível, certo? Então, nós cremos por fé que Deus vai nos abençoar, irmãos. Isso segundo o propósito da fé, certo? Para eu ter essa sensação, não, Deus vai me abençoar, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus na minha vida, e muitas vezes a gente não sabe a vontade de Deus na nossa vida, a gente não sabe quais as promessas de Deus em nossa vida, como eu vou orar segundo o propósito de Deus, irmãos, aprender, superar nossas limitações, e também, irmãos, respeitar o tempo de Deus. Às vezes a pessoa fica ansiosa para conseguir alguma coisa, mas não é o tempo de Deus ainda. Para sabermos tudo isso, irmãos, propósito de Deus, qual o tempo de Deus, como orar segundo a vontade de Deus, nós temos que o quê? Conhecer a Deus, né? Porque senão, irmãos, nós vamos andar em ansiedade, né? Não saberemos descansar em Deus.
Porque quando a pessoa alcança a fé, irmãos, ela começa a aprender a descansar em Deus. E aí começa a fazer muito sentido Mateus 11, 28, eu queria que o pastor abrisse, tá? Porque com fé, quando a gente tem fé, irmãos, a gente começa a aprender a superar nossas limitações, a saber que não é ainda o tempo de Deus. Né? Então, Mateus 11, 28 fala assim, Jesus falando, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está oprimido? Vai até Jesus. Né? Jesus, ele prometeu, isso é uma promessa de Jesus, o alívio, irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, como estamos precisando disso? Como estamos precisando encontrar descanso nas nossas almas? Porque existe, irmãos, pela situação política do país, uma ansiedade muito grande nas nossas almas. Quando eu era adolescente, irmãos, quando eu era adolescente, existia um outro regime no país, mas, vamos dizer, no ano 2000, 2000 até 2013, eu era extremamente alienada da política, né? Não me ligava. Nessa época, não existiam redes sociais e a informação não chegava até nós. Chegava a informação do Jornal Nacional, né? Chegava essa informação. E eu e todos os brasileiros eram extremamente alienados. E quando você é alienado, você está naquele filme A Vida é Bela. Não sei se vocês conhecem. Aquele filme eu já até comentei aqui, né? Que um pai que está no campo de concentração com o filho, fala para o filho que aquilo lá é uma gincana, que ele vai ter que passar por alguns desafios. Ele fez isso para proteger o filho e para o filho não saber exatamente o que estava acontecendo, né? E isso aconteceu com muitos de nós, porque a gente era totalmente manipulado pelo informativo da mídia, certo? Mas agora a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Não sabe tudo, mas muita coisa a gente sabe que está acontecendo. Isso nos leva a uma angústia, por quê? Porque a gente sabe que está existindo um controle social, está existindo uma falta de privacidade, está existindo uma previsão de você não vai ter nada e vai ser feliz, de mudanças comportamentais, de desencarceramento de presos, né? Presos serão soltos, pessoas inocentes estão presas, e a gente tem que orar por essas pessoas. Muitos países com conturbação, acho que vocês viram o que aconteceu lá na Espanha, né? Milhares de pessoas indo contra o regime político de lá. Então, irmãos, essas informações antes não chegavam até nós. Então, a gente não tinha o nível de ansiedade que a gente tem agora. Então, o que acontece com isso, irmãos? A gente tem que ter o descanso de Jesus. Encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas vezes a gente lê esse Mateus 11, 28 e 29, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E mais do que nunca, irmãos, hoje precisamos encontrar descanso para as nossas almas. Mais do que nunca, irmãos, precisamos encontrar descanso para as nossas almas, apesar de toda a conturbação que temos a curtíssimo prazo, apesar de tudo que já aconteceu de uma maneira muito rápida. Temos que encontrar descanso, e encontraremos descanso em Jesus através da fé. Jesus é o doador da fé. Através do Espírito Santo temos fé.
através do conhecimento da Bíblia, nossa fé aumenta. Então, irmãos, é uma situação de contínuo trabalho. A gente tem que fazer para encontrar descanso para as nossas almas. Então, irmãos, o descanso em Jesus e a fé em Deus não são automáticos com a conversão do cristão, tá? A fé, ela não é aprendida, ela é conquistada, tá? Temos que orar, temos que agradecer, temos que agradecer a Jesus por todas as oportunidades, né? Muitas vezes, irmãos, a gente tem que pedir a Deus para, não a bênção, mas pedir para sermos canal de bênção, para que Deus possa nos usar para sermos canal de bênção, né? Então, como eu já disse, fé é convicção daquilo que eu espero, não vejo, mas quero, né? Isso é fé, né? Então, irmãos, como eu já disse, né, anteriormente, nós não vemos uma onda eletromagnética, certo? Como também não vemos a fé, mas ela é real. Por que eu sei que a fé é real, irmão? Porque eu vejo efeitos da fé na minha vida e na vida de muitas pessoas. Então, nós, logicamente, não alcançamos a olho nu falar, olha, eu tenho muita fé nisso ou eu tenho pouca fé nisso. As coisas acontecendo, é o cumprimento das promessas de Deus sentidas na minha vida, aí eu posso dizer, olha, isso é fé, porque eu vejo acontecer algumas coisas, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 3, verso 1. Colossenses 3, verso 1 fala assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está centrado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, irmãos, vocês veem que toda essa passagem de Colossenses busca coisa lá de cima, tenha fé nas coisas de cima, muda o jeito de você pensar, se renove, se recicle na fé, né, irmãos? Como Moisés também, irmãos, que é um exemplo muito grande, não precisa de abrir, pastor, mas é um exemplo muito grande, porque Moisés, ele já tinha conhecimento, através do Espírito de Cristo, da obra redentora de Deus. Em Hebreus 11... Eu estava com a Feza, que eu troquei, aí eu troquei a Feza na Paraty. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Então, irmãos, Moisés, ele viu o invisível, tá? Hebreus 11, 27 fala assim, pela fé ele deixou o Egito, porque ele ficou vendo o invisível, porque ele ficou sabendo que ele iria ter libertação. Pela fé ele viu o invisível, pela fé ele se libertou e libertou todo o povo de Israel do Egito, né? Então, irmãos, eu queria só falar rapidamente sobre áreas de conhecimento, tá? Por exemplo, a medicina é uma área de conhecimento, a engenharia, o direito são áreas de conhecimento. E a teologia também é uma área de conhecimento, teologia, Deus, né? O estudo de Deus, né? Só que, quando você tem um aprendizado, você tem vários níveis, você tem 7 níveis de conhecimento no aprendizado. Por exemplo, eu posso saber fazer um bolo,
mas eu não sei direito sem ler a receita. Eu posso fazer um bolo, mas eu não consigo fazer uma variação daquele bolo. Vou dar um outro exemplo. Um engenheiro foi construir uma casa. O pedreiro, ele sabe que tem que colocar um ferro numa coluna. Mas ele não sabe a quantidade de ferro. Mas ele não sabe onde aquele ferro vai ter que ligar numa viga. Vocês entendem? Então, o primeiro nível de conhecimento é a pessoa ter uma habilidade de fazer. Por exemplo, eu leio uma receita, eu sei fazer um bolo, né? É uma coisa como quase um conhecimento superficial, né? Eu leio e sei fazer. Segunda coisa, é o entendimento das bases, né? Como que aquilo funciona? Por que o fermento tem que ser colocado por último? Entende? Então, é um entendimento diferente. A mesma coisa fazer uma casa, não, olha, esse tipo de laje, para aguentar o tipo de peso, é uma grossura tal da lajota, ou do concreto que vai em cima. Então, é o segundo nível de conhecimento. O terceiro nível de conhecimento, irmãos, é a aplicação em outras situações. Eu estou fazendo a receita do bolo, mas eu não tenho a farinha de trigo, eu vou usar a farinha de milho. Entendeu? Outras situações. A quarto nível de conhecimento é analisar os princípios que norteiam aquele conhecimento. E isso, irmão, vocês vão passar também para a religião. 5 nível de conhecimento é a síntese. É você poder reproduzir e sintetizar e processar aquele conhecimento. Tá? Eu já sei fazer a receita sozinha, não preciso de olhar, porque eu sei para que serve a quantidade do ovo, a quantidade de farinha, a quantidade de manteiga, né? Sexto nível de conhecimento é você avaliar aquela situação. É o poder de você questionar aquele conhecimento e se aprofundar nele. Então, irmãos, vamos transportar isso para a fé. Eu vou avaliar e eu vou saber me aprofundar nela, tá? Eu vou me aprofundar porque eu sei, eu posso questionar. Olha, se eu não tiver fé, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. E sétimo nível de conhecimento, irmãos, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço, ou se o pastor puder fechar. Sétimo nível de conhecimento, irmãos, é a capacidade de filosofar aquele conhecimento. Tem a ver com a convicção de eu saber que aquele conhecimento está tão forte em mim que eu posso convencer outras pessoas daquele meu conhecimento. Então, irmãos, vamos levar isso para a fé, porque, por exemplo, a religião católica existe o catecismo, né, que eles ensinam para as crianças, mas o catecismo é quase que como se fosse um dogma. Dogma é você repetir, é você decorar umas verdades pré-estabelecidas, né? É um dogma, certo? Então, irmãos, nós precisamos desses 7 níveis de conhecimento para alcançarmos a fé, tá? Porque quanto mais conhecimento a gente tem de Deus, mais fé a gente vai ter em Deus. Porque a verdade do mundo, irmãos, que a gente vem com ela, do velho homem, é uma verdade relativa, é uma verdade oportunista, é uma verdade mentirosa, né? A gente vê na própria imprensa como é mentirosa essa verdade. São pesquisas que fazem pré-eleição, a gente sabe que é tudo mentira, né? Então, a verdade do mundo, irmãos, é extremamente enganosa, né? Mas o que a gente tem que saber pela fé? Que as coisas eternas de Deus são verdadeiras. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A gente está participando de um reino que é verdadeiro, que não tem nada a ver com esse reino mentiroso desse mundo, né? Então, irmãos, a fé nos dá essa capacidade de discernimento.
Se eu tiver um conhecimento profundo de Deus, irmãos, a gente vai fortalecer a nossa fé, né? Então, essa fé a gente vai ter capacidade de prever, de nos prevenir do pecado, de ter experiências sobrenaturais com Deus, através da fé. Tá? Como eu disse, alguns cristãos muitas vezes se convertem e se contentam em falar, olha, eu sou salvo porque eu levantei minha mão. Não se aprofundam no evangelho. Vêm as lutas, eles pedem a convicção de Deus, né? Por quê? Porque eles estão num plano muito superficial, né? Eles não desfrutam a fé, eles não se aprofundam na fé. E isso, irmãos, é uma coisa que diz respeito a todos nós. Porque se a gente deixar, como eu disse algumas vezes, no vai da valsa, deixar se guiar, deixa a vida me levar, a vida vai te levar para o inferno. Porque o cristão, ele tem que ter uma vida ativa que saia do seu comodismo, irmão. Porque, naturalmente, o homem velho quer sempre ressurgir, né? E o homem velho não quer saber das coisas espirituais. O homem velho quer saber de comer, de descansar e de desfrutar dos prazeres desse mundo, né? A nova criatura é diferente. A nova criatura quer ter experiências espirituais com Deus. Quer sair do seu comodismo, quer se expor, quer passar vergonha por causa do nome do Evangelho, por causa do nome de Cristo, né? Então, irmão, se a pessoa não estiver alicerçada na fé, se ela achar que ela vai só se converter, tomar ceia e participar do culto todo domingo, que isso é suficiente, ela não vai ter uma construção, a construção dela não vai estar baseada em experiência espiritual com Deus, né? A fé dela não vai estar baseada em Deus. Então, eu queria que o pastor abrisse em Gênesis 3:1, que fala exatamente isso, porque Deus, como eu disse já o versículo, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em Deus há a certeza da fé. E em Gênesis 3:1, a gente vê um episódio que Satanás coloca dúvida no coração de Eva, e depois de Adão, né, por consequência. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Jeová tinha feito, né? Então, Jeová fez o diabo lá para tentar Eva. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Olha, tá vendo Satanás colocando semente de dúvida. Jeová disse para não comer lá da árvore da ciência do bem e do mal. Aí vem Satanás e fala, olha, Deus falou que você não pode comer de nada, de nenhuma árvore. Olha lá, semeando dúvida. E disse a mulher à serpente, verso 2, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, o que acontece aqui, irmãos? Falta de aprofundamento espiritual, falta de fé, o diabo vem e semeia dúvida. Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus está ouvindo sua oração? Se Deus estivesse ouvindo sua oração, sua vida ia estar assim? Se Deus tivesse ouvido a oração, será que tinha acontecido isso no seu trabalho? Será que essa igreja está te levando a Deus mesmo? Não acontece nada na sua vida. Então, irmão, sementes que Satanás fica semeando. Por isso que temos que ter a fé, irmãos, a vida cristã bem alicerçada. Bem alicerçada. Então, irmãos, sabemos que em Deus não tem sombra de variação, tá? Não precisa abrir, pastores. Deus está em Tiago 1,17. Deus não há sombra de variação. Por quê? Porque Deus é absoluto, irmãos. Deus não é mais ou menos. Deus é certeza. Não há variação.
Deus é projeto de certeza. Deus é plena convicção. Em Deus podemos confiar sempre. Então, irmãos, temos que ter experiências com Deus. E só teremos experiências com Deus quando nos expomos, né? Então, a pessoa fala, mas a minha vida parece tão igual. Vai pregar num asilo. Vocês vão ver como Deus vai te usar, como vai ser a experiência que você vai ter com Deus. Vai pregar no meio de uma conturbação na sua família. Vai orar com uma pessoa que vem se queixar com você de alguma coisa. Você vai começar a se expor, mas você vai ter experiências com Deus, irmãos. Tá? Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, então só através de Jesus podemos adquirir essa fé, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, então ele rasgou a carne, rasgou o véu para termos acesso a Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, irmãos, temos que chegar com o coração limpo e com certeza de fé. Tá? Porque sem fé, irmãos, não conseguimos agradar a Deus. Isso não precisa abrir também, pastor? Está em Hebreus 11:6, fala que sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Agora, se você tiver fé, ele é galardoador, quer dizer, ele presenteia os que o buscam. Né? Então, irmãos, a fé mexe com os valores eternos, não é a sua vidinha do dia a dia, do arroz com feijão, sabe? Dos boletos para pagar, não. Fé mexe com valores eternos, por isso que ela é tão especial para nós buscarmos, né? Então, irmãos, a leitura da Bíblia vai gerar um fortalecimento, a oração nos vai gerar um crescimento, uma graça, a vivência, a experiência com Deus vai nos gerar fé, né? Então, a gente sabe que a fé não é eu que gero em mim mesma, tá? Não é autogerada. A fé depende do Espírito Santo. A fé depende de Cristo. Cristo gera fé em nós. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, né? Então, irmãos, quando temos fé, temos uma certeza interior, temos uma paz interior, temos um descanso interior, né? Então, é muito importante a fé. A gente sabe, irmãos, isso está em Romanos, que fala, em Romanos 8:32, não precisa abrir também, pastor, pelo adiantado da hora, que fala assim, Deus não poupou seu próprio filho. Ele entregou Jesus por nós. Se ele entregou Jesus por nós, ele também nos dará todas as coisas, né? Então, vamos crer, irmãos. Tá? Vamos crer que nada vai poder nos separar do amor de Deus. Nada. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem principados, nem política, nada. Nada vai nos separar do amor de Deus, que é o bem maior que nós temos, irmãos. Porque, como eu disse, essa vida passa tão rápido, irmãos. Até eu vi hoje uma coisa interessante que falou assim, a gente às vezes tem tanto medo da morte, né? A gente não tem que se preocupar muito com a morte, porque a morte é uma coisa que
enquanto estamos vivendo, ela não faz parte da nossa vida. Então, nós estamos vivendo, a morte não faz parte da nossa vida. Quando nós morrermos, nós não temos mais que nos preocupar com a morte, porque não temos mais que preservar a vida. É fato consumado, né? Eu sei que é fácil falar, mas é interessante essa reflexão, né? Porque todos nós, de uma maneira instintiva, logicamente, temos preservação à vida. Mas quanto mais nos aproximarmos de Deus, eu acho que menos angústia teremos, inclusive em relação à finitude da vida, né? Em 1 Pedro também fala, irmãos, que temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não precisa de abrir também, pastor, está em 1 Pedro 5, 7. Tá bom? Duas coisas que eu quero falar, irmãos, para finalizar, é uma coisa muito interessante, que eu sempre elogio o pastor Hélio, porque ele tem um dom que eu chamo dom de socorro, que é um dom de estar junto, né? De você estar passando por uma situação difícil, ele está lá junto. E isso, irmãos, ajuda muito a amparar a nossa fé. Um irmão pode nos ajudar a amparar quando a nossa fé estiver meio assim, querendo balançar, aí o irmão vem e nos ampara. Às vezes ele não precisa de falar nada, só presença, né? Eu até estava ouvindo um testemunho que falava que a pessoa foi dar a notícia da morte do esposo, né, para a mulher. E a mulher começou a chorar, a falar, por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Aí, esse pastor que estava dando testemunho falou assim, eu não soube o que falar. Eu não soube o que falar. Eu não tinha explicação que essa pessoa que morreu era um pastor, morreu com 36 anos, se não me engano. E a mulher ficou desesperada, ele tinha acho que 2 filhos, e a mulher começou a chorar e perguntar para o pastor que estava dando a notícia, por que Deus fez isso? E ele não soube, ele ficou quieto o tempo todo e começou a chorar também. Aí, depois de alguns anos dessa história, até ele conta depois que veio um outro pastor que chegou lá também não soube o que responder, ficaram os dois quietos, a mulher perguntando o porquê, né? E ele ficou muito decepcionado com Deus, que ele falou assim, Deus, por que tu não me deste uma palavra de consolo, uma resposta para ela, né? E eu achei muito interessante o fim dessa história, irmãos. Qual que é o fim dessa história? Essa mulher encontrou esse pastor depois de uns anos e falou assim, pastor, eu te agradeço muito por aquele dia que o senhor veio dar aquela notícia mais triste da minha vida, mas eu agradeço ao Senhor. Aí ele falou assim, mas por que você está me agradecendo? Eu não consegui te falar nada. Aí ela falou assim, eu te agradeço, pastor, porque o senhor estava do meu lado. Irmãos, reflita nisso. Nem sempre é necessário uma palavra, às vezes é necessário estar do lado no momento desse, né? E aí, irmãos, tem um provérbio que fala assim, né? Em todo tempo amo amigo, para a hora da angústia nasce o irmão, né? Então, na hora da angústia, irmãos, esteja ao lado dessa pessoa que está precisando, tá? Não precisa abrir também, pastor, isso está em Provérbios 17 e 17. Eu queria que o pastor abrisse, provavelmente vai ser a última passagem, que está em Mateus 26, 36, tá? Essa passagem foi uma das últimas passagens que Jesus estava com seus discípulos, né? Então, Mateus 26, 36 fala assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse,
a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Tá? A gente sabe o fim dessa história, que eles acabaram dormindo, mas eu acho que Jesus quis nos dar um ensinamento. Jesus estava extremamente angustiado, talvez como nunca ninguém ficou angustiado, irmãos. Mas o que ele fez? Ele levou 3 dos seus discípulos, fala, velai comigo, está comigo, fica aqui, olha, comigo é importante a presença de vocês. Tá? Jesus estava orando, sim, é importante orar, mas foi importante a presença deles com Jesus naquele momento, irmãos. Então, irmãos, essa presença, a nossa presença, lembra que eu falei? A gente, muitas vezes, na nossa oração, não tem que sempre orar, né? Cadê minha bênção? Cadê minha bênção? Cadê minha bênção? Às vezes a gente tem que orar, Senhor, me faça um canal de bênção, né? E aqui, irmãos, quando fala em Provérbios, na hora da angústia nasce o irmão. Esteja presente, irmãos, na hora da angústia de alguém. Mas mesmo que você não falar nada, você estava lá presente do lado da pessoa, né? E só para terminar, irmãos, eu não precisa de abrir também, pastor, mas tudo que eu falei sobre fé, irmãos, talvez se resuma a buscar o reino de Deus. Eu estou orando tanto, eu preciso de tanta fé, porque eu preciso de tanta coisa, preciso de orar por tantos motivos. Poxa, Deus vai ter que me dar muita fé, muita fé, porque eu estou precisando de muitas coisas, coisa familiar, coisa econômica, coisa no trabalho, estou precisando de tanta coisa, eu tenho que orar. Ora, irmãos, mas antes de orar, eu pensei, eu vou pedir para o pastor abrir, antes de orar, olha esse versículo e viva esse versículo, Mateus 6:33, é o último, prometo. E depois a gente já terminou, eu falei que ia terminar 19:50, certo? Estou cumprindo minha palavra. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que ter fé, eu tenho que orar, mas tem uma coisa que eu tenho que fazer antes, irmão. Buscar primeiro o reino de Deus. E depois eu vou pensar em todas essas coisas que eu fico pedindo para Deus de noite. Eu estou buscando o reino de Deus com o coração aberto, com atividade, querendo reestruturar minha vida espiritual, ou está tudo estagnado? Está tudo parado, a vida secular do dia a dia está sempre na frente das coisas de Deus. Eu só lembro de Deus na hora que eu vou dormir e faço uma oraçãozinha deitada, Senhor, abençoe minha família. Pronto, acabou a oração. Irmãos, vamos ter uma vida ativa diante de Deus. Vamos sair do comodismo, vamos estar em oração, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja, em comunhão com a palavra, em oração, orai todo o tempo, orai sem cessar. Os dias estão maus, irmãos, os dias estão se avizinhando com um prognóstico ruim. Vamos, mais do que nunca, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, irmãos? Fazer uma pequena oração para terminar. Senhor Jesus, que estas palavras, Senhor, do teu reino em nós, dessa fé, que a gente não vê as coisas, mas temos convicção que elas existem. Desse conhecimento, Senhor, que temos que ter. Nos ajuda, Senhor, a alcançar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes nos sentimos tão fracos, tão longes, tão débeis. Mas pelo teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, e nisso nós temos certeza, Senhor.
Restaura cada um de nós, Senhor. Restaura todos que estiverem ouvindo essa palavra, Senhor, para que nasça em nós, Senhor, um novo homem, uma nova criatura, Senhor Deus, que tenha uma fé, Senhor Deus, como a fé descrita em Hebreus 11, Pai. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, porque cremos, porque temos fé que tu irás fazer o melhor, Senhor, em nossas vidas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.